Olá, muito boas tardes a todos. Bem-vindos a nosso Tercer Science Seminar número 56. El dia de hoje tenho o prazer de apresentar-los nossa invitada, que é a doutora Lúcia Meirelles, com quem eu he tenido oportunidade durante meus pós-grados em Brasil de conviver. Fomos companheiros de programa de pós-grados e hoje recebi-la cá em Departamento de Ciências Naturais da Universidade da Costa para que apresente-nos e abre-nos pouco acerca de seu trabalho doutoral ou dos resultados que ha obtenido a lo largo de seu processo doutoral. Para falar pouco sobre Lúcia, para vocês que não la conhecem tão bem quanto eu, Lúcia é bióloga de formação, possui uma maestria e doutorado em bioquímica por la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Brasil. É investigadora de pós-doutorado na mesma universidade e investiga principalmente o sistema reprodutivo feminino humano, enfocada na qualidade de ovocitos, e leva 8 anos trabalhando em reprodução assistida. Em seu trabalho de investigação, Lúcia ha tentado entender os mecanismos naturais dos processos ovulatórios e o desenvolvimento embrionário com o foco em identificar possíveis pontos de manejo para melhorar as técnicas de reprodução assistida e reduzir o tempo para o embaraço exitoso. É importante destacar também que, además de investigadora, Lúcia também é empreendedora, é uma inovadora e é sócia fundadora e CEO de Ostera, Soluções para a Fertilização in Vitro, que é também algo muito interessante, dos motivos também que eu he tenido, para a motivação que he tenido eu para invitar a essa charla. Creio que Lúcia ha hecho esse caminho de la investigação a la inovação, a la empreendimento, e creio que esse é muito bom exemplo que nós podemos sacar e aprender com Lúcia também. Déjame só detener a transcrição, porque como que queda muito poluído o chat. Então, Lúcia, muitíssimas gracias por aceitar a invitação. Já havíamos quadrado, tu podes fazer tu apresentação em português. Lo que te voy a pedir é que hable pouco despacio, porque se hablas despacio, todos te vão entender perfeitamente. Eu intento acá via chat ir fazendo alguma tradução de algumas palavras que eu sei que cambiou muito de significado em espanhol, e já hemos tenido outros invitados também que han apresentado em português e nos ha ido super bem. Assim que, muito tranquila, pode fazer tu apresentação em português, e novamente muitas graças, e graças também à presença do Dr. Fábio Klempt, com quem também he podido conviver em Brasil durante meu pós-grado. Ha sido também uma pessoa muito importante em minha trajetória e ha sido também dos tutores de Lúcia durante seu doutorado. Assim que, graças, Fábio, por prestigiar o evento também. Lúcia, contigo tens a palavra. Bom, obrigada. O prazer é meu de estar aqui hoje, né? Uma honra para mim. Obrigada, professor Carlos, pelo convite, e peço desculpas pela palestra ser em português, mas o meu espanhol é terrível e acho que seria muito pior de vocês me entenderem. Mas vou tentar falar devagar e estou aberta a repetir caso algo não tenha ficado claro. É só perguntar que a gente volta e tenta fazer uma tradução simultânea para ver como a gente se acerta melhor. Então, eu vou falar hoje sobre o nosso trabalho, né? O meu trabalho com a colaboração dos meus colegas e do meu orientador, que foi feito durante o meu doutorado, e é um trabalho que envolve reprodução assistida. Pessoal, nós estamos menos férteis, né? Isso é um fato. Existe um estudo que mostrou que nos últimos 70 anos, o declínio da fertilidade, principalmente masculina, ela chegou a 50%, né? E existem vários motivos para isso estar acontecendo. Acho que pode passar pela cabeça de todos que existe um comportamento da sociedade, das pessoas terem filhos mais tarde, né? Isso é claro para nós, mas também existem alguns fatores ambientais, a questão dos plásticos, enfim, diversos fatores que fazem com que as pessoas estejam menos férteis, né? A gente tem hoje ao redor do mundo uma métrica de que 1 a cada 5 casais sofrem de infertilidade. Então, pode ser que vocês pensem que não conhecem ninguém que
passou por um tratamento de fertilidade, mas eu garanto a vocês que vocês conhecem. Vocês podem só não saber que as pessoas passaram por esse processo. Quando a gente fala das mulheres, esse declínio ele é mais rápido e mais cruel, né? Hoje a gente tem essa medida de que a fertilidade das mulheres começa a decair muito mais rapidamente a partir dos 35 anos, que obviamente é uma faixa onde as mulheres estão focadas no seu trabalho, na sua carreira, e não estão pensando ainda em ter filhos. Então, hoje a gente tem as mulheres e os casais como um todo buscando a sua família, montar a sua família mais tarde, e isso não combina com a biologia do nosso sistema reprodutor. Além disso, nós temos também cada vez mais a legalização dos casamentos homoafetivos, né? Onde, para um casal homoafetivo, a reprodução assistida é a única via com que se pode ter filhos biológicos, né? Então, isso é um mercado hoje mundial que já movimentou mais de 19 bilhões de dólares e se espera que até 2027 chegue a 37,7 bilhões, o que significa que ele vai quase dobrar em menos de uma década. Quando a gente fala do Brasil, são 8 milhões de pessoas inférteis, né, representando 10 a 15% dos casais. Só que o primeiro bebê que nasceu por meio de um tratamento de fertilização in vitro, para tentar resolver o problema da infertilidade, nasceu há um pouco mais de 40 anos, né? Então, as técnicas que envolvem a fertilização in vitro são muito recentes, o que faz com que a gente ainda tenha muito a avançar, né? No Brasil, se fazem mais de 40 mil ciclos de fertilização in vitro por ano, representando um crescimento de 18% ao ano dessas técnicas, onde a gente tem uma taxa de sucesso máxima por ciclo que não chega a 30%. Então, isso é bastante decepcionante. Em média, cada ciclo vai ter 25% de chance de sucesso, o que significa que, num custo de R$20 mil por ciclo, cada casal precisa de 4 ciclos para uma gravidez de sucesso. Isso acaba sendo um processo muito desgastante, física, mental e financeiramente. E aí a gente tem um problema também para as clínicas de fertilização que oferecem esse serviço, porque as clínicas buscam atender sempre bem as suas pacientes e também, neste caso, clientes, né? Porque quanto melhor as taxas de sucesso, mais novas pacientes vão vir, mais pessoas vão sair satisfeitas com aquele tratamento de saúde. Então, isso é um problema também para o mercado. Então, hoje a gente tem um mercado que está em extrema expansão e que só tem acesso a métodos que são invasivos e custosos e nenhum deles alivia as dores dos clientes. Então, como funciona a fertilização in vitro? Essa imagem é de um ovário, né, o órgão, ovário em corte, onde a gente pode ver os folículos, que são as unidades que contêm os óvulos, os ócitos, né, que é o gameta feminino. E num ciclo natural da mulher, esses folículos vão ser recrutados e vão ser maturados até que um deles se torne o folículo dominante, que vai ser o folículo que vai liberar o óvulo daquele mês, né? Todo mês vai acontecer a ovulação. Como vocês podem ver aqui no canto inferior da imagem, esse óvulo, ele não está sozinho, ele está envolto em uma cápsula, né? Como se fosse uma embalagem desse óvulo. Então, esse óvulo é liberado junto dessa cápsula, que se chama cúmulos ósseo, são uma cápsula de células somáticas, que vai fazer todo o suporte, proteção e maturação desse ócito até esse momento da ovulação. No tratamento de fertilização in vitro, a paciente não vai ovular um óvulo dentro de uma cápsula, né? A gente vai fazer uma estimulação
hormonal para essa paciente, e ela vai maturar vários folículos ovarianos para que no momento que sejam coletados esses óvulos, a gente tenha uma série de óvulos. Então, em vez de um, vamos ter 5, 10, 15, 20 óvulos para que possam ser fertilizados em laboratório e depois transformados em embriões. Então, a paciente vai passar por essa estimulação, esses óvulos vão ser coletados dentro da sua cápsula, cada um com a sua própria cápsula. Isso vai ser levado no laboratório, onde essa cápsula que protegeu ele até aqui não vai mais ser necessária. Então, essa cápsula vai ser retirada para que o embriologista possa injetar o espermatozoide diretamente dentro de cada óvulo. Então, esse agora embrião vai ser cultivado em laboratório, normalmente por 5 dias, onde a gente vai ter um embrião que a gente chama de blastocisto, né, que é um embrião do estágio do dia 5, se tudo ocorrer corretamente, ele vai se desenvolver até blastocisto. E então, esses blastocistos vão ser selecionados e 1 ou 2 deles vão ser transferidos ao útero materno na esperança de gerar uma gravidez. E agora a gente se depara com um problema que os embriologistas enfrentam na clínica, que é: eu tenho vários óvulos, eu tenho vários embriões, eu posso transferir 1 ou 2 por vez, e eu não sei qual deles tem mais chance de gerar uma gravidez. Então, falta uma ferramenta que identifique o potencial de cada um desses óvulos. Então, o meu trabalho, desde o início, desde o meu mestrado, foi justamente estudar essas células do cúmulus, que são uma cápsula tão importante para esses óvulos no seu desenvolvimento, em busca de alguma informação que essas células pudessem nos dar de qual o potencial de cada um daqueles óvulos da paciente. Como foi feito esse trabalho? Na hora que o embriologista vai retirar essa cápsula para fazer a injeção do espermatozoide, nós coletamos cada uma dessas cápsulas e identificamos de qual óvulo elas vieram. E depois nós rastreamos o destino de cada um daqueles óvulos para poder comparar parâmetros que nós estávamos vendo nessas cápsulas com o desfecho de cada um desses óvulos. E aí, o desfecho principal que nós utilizamos nos trabalhos foi justamente a formação de blastocisto, que é esse embrião de 5º dia. Por quê? Porque esse é o último rastreio que a gente consegue fazer in vitro, né? Antes da transferência ao útero materno. Claro que o objetivo final de todo o tratamento de fertilização é a gravidez e depois o nascimento de um bebê saudável. Mas a gravidez, ela tem muitas outras variáveis que têm que ser consideradas. Então, para a gente fazer uma medida mais direta, nós rastreamos quais desses óvulos chegaram até o estágio de blastocisto com excelência. Então, embriões de alta qualidade. E, além disso, existem estudos mostrando que menos de 35% dos oócitos chegam ao estágio de blastocisto. E quando eles chegam, a taxa de gravidez pode chegar a 80%. Ou seja, se a gente souber lá no início qual daqueles óvulos vai gerar um blastocisto, a gente já tem uma ferramenta muito importante para o ambiente clínico. Então, o primeiro trabalho que a gente fez foi analisar, por meio de bioinformática, células do cúmulus, que são essas cápsulas, de outros bancos de dados, e buscar processos celulares que essas células fazem em relação ao seu desfecho, ou seja, cápsulas que estavam relacionadas a embriões de alta qualidade. Quais são os processos celulares que estão super expressos, super ativos nessas células? E também o contrário, cápsulas relacionadas a oócitos que não geraram blastocistos. Quais são os processos que estão superativos nessas células, digamos, de má qualidade? E aqui a gente consegue ver que nas células de alta qualidade, a gente consegue ver processos de diferenciação, de desenvolvimento, regulação de células,
desenvolvimento tecidual, né? Parece um ambiente que está favorecendo literalmente o desenvolvimento dessa célula. E quando a gente olha para células relacionadas a ócitos de má qualidade, a gente tem processos de resposta ao estresse, resposta a componentes que contêm oxigênio. Então, nos chamou a atenção essa relação com o estresse oxidativo. E a partir disso, nós fomos para o laboratório com as nossas cápsulas e analisamos vários parâmetros relacionados ao metabolismo redox e ao estresse oxidativo nas células do cúmulos e relacionando sempre com o desfecho daqueles oócitos e também com as características clínicas das pacientes, ou seja, a idade, o protocolo de estimulação, a combinação de drogas que foi usada em cada uma delas para fazer a estimulação ovariana, o diagnóstico de infertilidade que elas tinham. E aí, a primeira parte do trabalho foi fazer uma revisão na literatura para ver o que se dizia sobre a influência do metabolismo redox na reprodução feminina. E a gente vê, pode até parecer um pouco óbvio, né, que os hábitos de vida das pacientes, eles vão estar influenciando diretamente, não só na saúde reprodutiva dela, e não só na qualidade dos óvulos dela, dos ócitos dela, como na qualidade das suas cápsulas, na qualidade das células do cúmulos. Então, hábitos alimentares, se a paciente é fumante ou não, se ela é ativa ou não, se ela tem níveis de estresse muito altos ou não, se ela tem, de fato, algum diagnóstico de infertilidade, como a endometriose ou os ovários policísticos. Tudo isso vai influenciar na saúde do óvulo e da cápsula. E depois disso, quando a gente faz um tratamento de fertilização in vitro, os nossos óvulos e as nossas cápsulas, bem como os nossos embriões, passam por um ambiente que não é nada natural, né? Diferente de uma gravidez natural, que acontece toda no corpo da mulher, esses embriões, esses óvulos passam pelo laboratório. E no laboratório a gente tem diferentes pressões de oxigênio, a gente tem luzes, temos o meio de cultura onde esses embriões são cultivados, temos variação de temperatura, pH, temos também a qualidade do esperma que está sendo utilizado para fazer esses embriões. E tudo isso vai mexer no metabolismo redox da cápsula e do óvulo. Então, quando a gente passou para a bancada, para o laboratório, o que a gente viu é que a idade, o protocolo de estimulação e os fatores patogênicos das pacientes têm uma influência tremenda no metabolismo redox da cápsula, né? A gente pode ver aqui no canto direito da imagem, é um gráfico nosso, como é diferente a expressão de uma enzima antioxidante nessa cápsula em pacientes que têm síndrome dos ovários policísticos, quando comparada a pacientes que têm endometriose, que são duas patologias muito comuns do aparelho reprodutor feminino, sendo a endometriose, por exemplo, uma doença que atinge 1 em cada 10 mulheres em idade reprodutiva. Então, da mesma forma que eu falei que vocês com certeza conhecem algum casal infértil, eu tenho certeza que vocês conhecem alguma mulher, ou mais de uma, que tem endometriose. Né? A endometriose é uma doença que provoca muitos processos inflamatórios e que pode causar um prejuízo na qualidade ovariana. E nesse trabalho a gente viu que ela também causa um prejuízo na saúde dessa cápsula que protege os óvulos. Em 2018 eu fiz doutorado sanduíche em Bruxelas, na Bélgica, e com essa turma toda aí, nós decidimos então estudar como acontece o metabolismo, dessa vez não redox, mas o metabolismo energético mais geral das células do cúmulos do oócito no ambiente in vitro e em vivo. Ou seja, nós pegamos camundongos e nós analisamos quais eram as diferenças
entre o folículo, né, que é a unidade que contém os óvulos, no ambiente de laboratório e no ambiente do corpo. E essa parceria gerou 3 artigos, né? Em resumo, o que a gente analisou neles é que no corpo, tanto do camundongo quanto das mulheres, as células do cúmulus e o ócito estão suportados por outros tipos celulares do ovário, né? Que são muitas vezes negligenciados nos estudos. Então, esses outros tipos celulares são super importantes para fornecer um aporte metabólico desse óvulo e da sua cápsula, preparando ele para o momento que ele vai ser ovulado e não vai mais estar conectado no ovário. Então, esse trabalho foi super importante para mostrar que muitas vezes o ambiente in vitro do laboratório ele pode não produzir óvulos tão bons, porque falta o suporte daquele tipo celular que deveria estar conectado com ele lá no início. Depois disso, a gente tinha um objetivo maior da tese, que era, de fato, influenciar nos tratamentos de fertilização. Então, o que a gente fez? Vendo a importância e toda a complexidade, né, da influência da cápsula no óvulo, a gente pensou, bom, se ela é tão importante assim, a gente pode conseguir alguma informação dela que vai nos dizer, vai predizer, fazer uma projeção do futuro do quanto aquele óvulo é capaz de gerar um bebê. Então, nós fomos de novo para bancos de dados, né, da internet, que já tinham analisado essas cápsulas em outros pacientes. Começamos com amostras que são da Eslovênia e analisamos isso através de dados de expressão gênica das células do cúmulus e passamos esses dados por meio de um software que o meu colega Marco desenvolveu, uma série de algoritmos, que nos disse, olha, se vocês analisarem 25 genes em cada uma dessas cápsulas, eu consigo dizer para vocês qual desses óvulos vai gerar uma gravidez, um embrião de alta qualidade e qual não vai. Então, a gente pensou, tudo bem, vamos coletar essas cápsulas em outras amostras e ver o quanto o nosso software acerta ou não acerta. E foi assim que surgiu a Ostera, que hoje é a startup que a gente montou, que tem como missão facilitar o processo de trazer vida ao mundo, aproximando ciência e clínica. Ou seja, justamente baseada nas nossas pesquisas e em pesquisas de outros autores, a gente acredita que a gente possa levar a ciência de alta qualidade para dentro das clínicas e, com isso, melhorar as taxas dos tratamentos. A Ostera é composta por mim, pelo professor Fábio, que está aqui hoje, pelo meu sócio Marco, que é o bioinformata, que desenvolveu o software, e pelo Carlos Link, que é um médico especialista em reprodução assistida. E o carro-chefe da Ostera é justamente o Ostera Test, que é essa ferramenta que identifica, através da cápsula, quais ócitos de uma mesma paciente têm maior qualidade e, então, maior chance de gerar um bebê no futuro. Então, como funciona? A paciente vai à clínica fazer o seu tratamento, ela recebe a estimulação, ela vai produzir uma série de óvulos, cada um dentro da sua cápsula. Esses óvulos serão coletados, essas cápsulas serão retiradas e o embriologista agora tem um monte de embriões. Aí a Ostera coleta a cápsula nesse meio tempo, fazemos uma análise da expressão gênica de cada uma dessas cápsulas, passamos através do nosso software que nos diz, olha, desses 6 óvulos dessa paciente, o óvulo de número 2 tem mais chance de gerar um bebê no futuro. E aí nós mandamos esse resultado de volta para a clínica e no dia que eles forem transferir ao útero materno, eles vão utilizar a informação que nós demos para eles e transferir, então, o embrião de maior qualidade. E assim a gente aumenta as chances de uma gravidez já num primeiro ciclo. O Ostera Test, ele
está sendo, já foi e vai continuar sendo testado, né? Mas no último estudo que a gente fez, ele mostrou 84% de acurácia, ou seja, quando a gente pediu para ele adivinhar quais daqueles oócitos tinham girado embriões de alta qualidade, ele acertou em 84% das vezes. Por que eu digo que ele vai continuar sendo testado? Porque a gente trabalha com inteligência artificial, ou seja, o nosso software, além de nos dar o resultado, ele também aprende. O primeiro estudo que a gente fez tinha 72% de acurácia. Cada vez que a gente entrega a informação de uma paciente para ele, ele vai aprendendo, e ele vai ficando mais refinado. Então, hoje, a gente está com 84% de acurácia, mas esperamos que num futuro próximo, essa acurácia aumente. E aí, qual a ideia do Osterateste? É justamente porque, em média, cada casal precisa de 4 ciclos de FIV para gerar uma gravidez, o que no Brasil gira em torno de R$80 mil por casal. Com a utilização do Osterateste, a gente consiga diminuir isso para um ciclo, né? Um ciclo e uma gravidez. Como o valor de venda do teste hoje está em torno de R$4 mil, a gente conseguiria baixar de R$80 mil por casal para R$24 mil, que é a soma de um ciclo com o Osterateste. A diferença do Osterateste para as técnicas que a gente já tem hoje no mercado, a principal delas é que, como a gente utiliza justamente essa cápsula, a gente está falando de uma informação do óvulo da paciente e não daquele embrião como um todo. Hoje existem algumas técnicas que analisam o embrião. Uma delas faz uma biópsia, que é literalmente tirar uma porção do embrião e analisar em laboratório. Então, essa técnica é super invasiva. E a outra técnica só acompanha por meio de uma câmera a modificação desse embrião, o desenvolvimento dele naqueles 5 dias que ele fica na clínica. Ou seja, é uma técnica que precisa de um equipamento muito caro. E as clínicas, a maioria delas, não tem condições de arcar com isso. Como o Osterateste é feito individualmente em cada cápsula de cada paciente, não precisa do investimento do laboratório. E qual que é a maior vantagem do Osterateste hoje? Como ele é feito justamente utilizando só a informação do óvulo, a gente pode usar ele no congelamento de óvulos. Ou seja, o congelamento de óvulos é uma técnica que é feita quando a mulher quer preservar a sua fertilidade. Ela quer adiar, ela sabe que a capacidade reprodutiva cai muito a partir dos 35 anos, mas ela ainda não está pronta para ser mãe. Então, ela vai para a clínica e ela não faz embriões na clínica, ela só congela os seus óvulos. Só que hoje, ela vai lá e congela 10 óvulos, digamos. Ela não sabe a qualidade daqueles óvulos. E daí, se daqui 6 anos, 10 anos, ela voltar para utilizar aqueles óvulos e eles não forem de boa qualidade, ela perdeu 10 anos da vida dela. Então, hoje a gente consegue processar o Osterateste nessas amostras que vão ser de congelamento de óvulos e indicar para a paciente, para o seu médico, olha, tu tem 10 óvulos e 8 são de ótima qualidade. Então, pode ficar tranquila e congelar esse lote de óvulos. Ou a gente pode dizer para ela, desses teus 10 óvulos, só 2 têm alta chance de gerar um bebê. Então, quem sabe tu não faz mais um ciclo, produz mais óvulos, e aí, quando tu quiseres usar, vai ter uma tranquilidade maior que vai dar certo. Então, esse hoje é o maior diferencial do Osterateste ante os concorrentes, que é poder ser feito também para o congelamento de óvulos. A Ostera surgiu em 2020 e a gente participou de um monte de editais de financiamento, de inovação e de empreendedorismo. Ganhamos vários deles. E isso nos deu um aporte de mais de R$600 mil investidos em pesquisa e desenvolvimento. E hoje a gente está, graças a esses editais, com um projeto bastante interessante, que é relacionar a Ostera com o SUS. O SUS é o Sistema Único de Saúde brasileiro, né, que dá acesso a toda a população em tratamentos de saúde, de todas as complexidades.
E o SUS no Brasil também faz fertilização in vitro, também faz reprodução assistida. Mas os recursos são precários e o SUS não consegue atender uma grande parte da população. Então, eu comentei com vocês que na rede privada, cada ciclo custa em torno de R$20.000 e o salário mínimo no Brasil é de R$1.000. Então, é inviável para a maioria da população fazer esse tratamento nas clínicas privadas. E a gente tem um grande interesse de contribuir para o SUS para que mais pessoas possam fazer esses tratamentos e formar suas famílias por meio do sistema gratuito de saúde. Então, esse nosso projeto vai analisar qual o impacto do Osterateste no SUS, para ver se a gente realmente consegue diminuir o número de ciclos por casal, e isso, se confirmar, vai fazer com que o governo consiga atender mais casais, né? E assim a gente consegue beneficiar mais pessoas com menor gasto público. Além disso, a Ostera entende que boa parte das causas de infertilidade, elas são causadas por falta de informação, né? Como falei para vocês no início, a questão da idade materna, ou muitas vezes a infertilidade é causada por uma doença não tratada, muitas vezes, inclusive, uma infecção sexualmente transmissível que não foi tratada e causa um dano, às vezes, permanente no sistema reprodutor. Então, a gente entende que a gente tem que levar informação para as pessoas, né? De como funciona a fertilidade e principalmente a infertilidade. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Graças ao convite de vocês também. E dessa maneira a gente segue algumas ODS da ONU, né? Algumas diretrizes da ONU, como a diretriz de saúde e bem-estar e de igualdade de gênero, que diz que o direito reprodutivo é um direito de todo cidadão, né? E ele deve ser garantido. Dessa forma, a gente tenta usar a Ostera como uma ferramenta para disseminar a informação. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar falando aqui hoje, né? E lembrar que a missão da Ostera é justamente facilitar o processo de trazer vida ao mundo, aproximando ciência e clínica. E eu vou fechar aqui a minha apresentação, porque eu não enxergo vocês assim, e estou aberta a perguntas. Eu não estou te ouvindo. Está mudo para mim. Ya. Não escuto. Agora sim. Y ahora, no, Sí. Lucia, te agradecer por la presentación. De verdad que se ve un trabajo muy bonito, muy completo, ¿no? Em diferentes espaços hemos hablado da importância de levar os resultados de investigação hacia a inovação, hasta a parte de empreendedorismo, ¿no? De criar negócios, de generar empleos y todas las estadísticas que tenemos a nível de UNESCO y Naciones Unidas han apuntado que en Colombia esa es la principal lacuna, ¿no? Sabemos que en Brasil hay mucho espacio para crecer también en ese aspecto, pero en Colombia, nosotros en comparación a Latinoamérica, vamos muy retrasados. Entonces, a nivel nacional, a nivel de Ministerio de Ciencia, a nivel institucional, hemos logrado estimular, ¿no? Y creo que charlas como la tuya nos sirven como buenos ejemplos, un buen modelo de que sí es posible y nos invita, ¿no? A cada vez más mirarmos esa conexión entre lo que hacemos en la academia y trasladarlo quizá en algún momento a un beneficio a la población también. Entonces, de verdad, te felicito por el trabajo, felicito también a Fábio. Sei o quanto o Fábio também se involucra com os processos de seus estudiantes. Tenho certeza aí também que é um mérito compartido, sim. E muito contente também de ver Marco involucrado com o processo. Também he tenido a oportunidade de conviver com Marco em Brasil durante o pós-grado. E, bueno, felicitarte novamente por o trabalho e invitar a los demás assistentes também que formulen suas perguntas. Já muitos conhecem como funciona a dinâmica. Vocês podem formular perguntas via chat, podem solicitar a palavra também com a manita e nós vamos habilitando câmeras e micrófonos, ok?
Podem formular suas perguntas em espanhol, eu lo traduzco a português a Lúcia, e depois a resposta de Lúcia lo traduzco a espanhol também, hago acá la vez de tradutor. Ok, profes, mientras ustedes formulam posibles preguntas o comentários a Lúcia, eu vou aproveitar, Lúcia, e vou fazer algumas perguntas também. Algumas pessoas, alguns professores e assistentes me vão escrevendo em privado, quizá um pouco tímidos por el idioma. E há um assistente que me ha perguntado por interno, porque tu has mencionado o tema de ovário policístico. E a pessoa queria que quizá tu expandira um pouco qual é exatamente essa relação que há entre o ovário policístico, todo o tema reprodutivo, a dificuldade que algumas mulheres que têm essa enfermidade têm para o embaraço, não, para engravidar. E a parte que tu has explicado um pouquinho de estresse oxidativo, exercício, hábitos de vida. Se tu podes falar um pouquinho mais sobre isso, creio que é um tema que obviamente ovário policístico é algo muito comum, não, em mulheres, então creio que quizás seja um tema interessante que tu pueda falar um pouquinho mais. Certo. Bom, o ovário policístico, ele é uma síndrome, né? E não é garantia que a pessoa que tem vai ser infértil, né? Então, acho que isso já pode um pouco tranquilizar, porque eu sei que é muito comum. Inclusive, eu tenho algumas amigas que acharam que por ter ovário policístico não iriam engravidar e hoje estão com seus bebês tranquilamente. Mas o que acontece na forma mais grave da síndrome é que os folículos, como eu mostrei lá no início, né? Todo aquele desenvolvimento do folículo que vai crescendo e maturando, o folículo que contém o óvulo e a sua cápsula, ele em algum momento para. Então, o que a gente tem numa imagem de ultrassom de um ovário policístico são muitas bolhas do mesmo tamanho. Em vez de, como naquela imagem que eu mostrei, pequenas e grandes, elas todas têm o mesmo tamanho e não ocorre o processo da ovulação. Então, normalmente a gravidez não acontece porque essa mulher ela não ovula, ela não libera aquele óvulo. E aí fica impossível o encontro do espermatozoide com o óvulo. O bom dessa condição é que ela é facilmente tratada por um processo de fertilização in vitro, né? Mas como falei, nem toda paciente que tem ovário policístico vai ter problemas para engravidar. Na forma mais grave da doença, acontece isso. Sobre os hábitos de vida, poucas coisas na ciência e na saúde são sempre ou nunca, né? Mas eu acho que posso falar com tranquilidade que em questão de alimentação e exercício é sempre melhor. Então, o que se vê é que pessoas, mulheres ativas, que cuidam bem dos seus corpos, no sentido de ter mesmo uma vida saudável, com bons hábitos alimentares e que, com uma boa taxa de exercício regular, tem cápsulas e ócitos de maior qualidade, né? E uma questão bastante importante nos hábitos saudáveis é evitar o tabagismo, né? Não fumar. O fumo, ele afeta muito tanto a saúde da mulher quanto a saúde do homem, né? É bem importante. Gracias, Lúcia. Vou fazer acá uma breve tradução resumida, sim, para quizá alguns professores e assistentes que não hayan logrado entender todo o contexto. Profes, em resumen, lo que Lúcia nos explica é que o ovário policístico é um síndrome e que não significa que todas as mulheres que têm síndrome vão ter dificuldade ou não se vão a poder embarazar. Claro que há casos mais graves, onde a mulher não ovula, então, como não ovula, não libera o óvulo e não há, obviamente, a fecundação por espermatozoide. Também nos comenta, em resumo, que tudo que se relaciona a hábitos de vida, obviamente, tem impacto e influência sobre a saúde, e ela nos destaca 2 hábitos de vida importantes para a fertilidade: boa alimentação e hábitos de praticar exercícios, não? Nos habla que o principal vilano poderia ser o cigarrillo, tudo que tem a ver com humo e tabaco, e Lúcia pode aproveitar. E quando o exercício é a nível competitivo, isso também faz algum impacto, quizá a nível positivo, negativo, há diferença. Sim, com certeza.
Nós temos a ideia dos atletas como modelos, né? Mas, na verdade, um atleta profissional, na verdade, ele não tem um corpo saudável também, né? Ele vive num nível de estresse muito alto. Então, tudo que é exagero também é prejudicial, porque a gente sabe que o exercício, ele altera o nosso metabolismo hormonal. Então, é comum a gente ver atletas, mulheres que nem menstruam mais, não fazem seus ciclos. Então, nesse caso, o exercício é danoso, mas é porque é no nível exagerado. Gracias, Lúcia. Haciendo también la traducción a los profes. Lúcia nos comenta que sí hay diferencia entre el ejercicio que se practica a un nivel saludable y el ejercicio a nivel competitivo, que muchas veces no es saludable, no es sano, porque el ejercicio, cuando es muy pesado, nos genera obviamente un estrés al organismo, y ese estrés muchas veces cambia el metabolismo hormonal y puede llevar también a pérdida de fertilidad. ¿Sí? A los asistentes les invito a que puedan formular sus preguntas en el chat. Veo que otros me están escribiendo en privado. No hay por qué estar tímidos con el portugués, profes. Eso ya es una experiencia común a nosotros también. Pero mientras eso, Lúcia, voy acá reproduciendo algunas preguntas y comentarios que me vienen por privado, ¿ok? Hay un dato tuyo, un resultado que ha llamado la atención de algunos profesores, que es la red que tú has mostrado en algunas diapositivas. E algumas pessoas estão curiosas de como se genera, se tu poderias explicar um pouquinho que informação se pode sacar dessa rede que tu has mostrado aí em algumas diapositivas. Não tenho acá claro qual é a diapositiva a que se refere, mas me imagino que seja num que tu has mostrado os processos celulares e algum par de informação. Não sei se tu nos expande um pouquinho. Claro, é bem interessante esse trabalho. Acho que o professor Carlos já está familiarizado com a bioinformática, né? Na verdade, funciona da seguinte maneira: existem bancos de dados que têm a expressão gênica de todo tipo celular, nesse caso, da cápsula do óvulo, né? Das células do cúmulo. Então, ali tem dados sobre a expressão de absolutamente todos os genes que uma célula tem e que ela expressa. E a informação é somente essa. O que vamos fazer com isso depois depende do bioinformata, nesse caso o Marco, meu colega. Então, o que o Marco fez foi, por meio de algoritmos, né, de softwares, utilizar essa rede para ver não só quais genes estavam mais vezes expressos, né, em maior quantidade, mas sim quais genes estavam relacionados com processos celulares. Então, por exemplo, se a gente pega um gene que vai traduzir numa enzima antioxidante, em vez da gente analisar aquele gene, nesse caso a gente vai pedir para o computador nos dizer qual processo celular ele está envolvido, nesse caso o estresse oxidativo. E aí a gente consegue aquela imagem maravilhosa das redes, que nos abre um monte de outras oportunidades. Nesse caso, escolhemos alguns processos que a gente achou que era mais interessante de estudar no laboratório, mas como vocês podem ter visto ali, essas redes também mostram quais genes eles estão mais relacionados. Então, eu poderia, por exemplo, estudar o nível de cada um daqueles genes, ou eu poderia escolher outros processos e explorar outros processos da mesma maneira como fizemos com o estresse oxidativo, né? Mas a ferramenta funciona dessa maneira: a gente pega expressão gênica e, de acordo com o algoritmo que tu usar, o software que tu usar, consegue tirar uma série de informações novas. Gracias, Lúcia. Voy a otra vez más hacer la traducción al español. Lúcia nos ha comentado que la bioinformática, el proceso que han hecho, ¿no? de establecer esas redes de relación, foram realizadas com base a informação que estão em bancos de dados, não em base de dados que, por general, estão disponíveis. Esse dado que usaram é de expressão de genes e, obviamente, que utilizam várias ferramentas bioinformáticas e algoritmos que lhes permitem a eles determinar quais genes quizás estão mais expressos, menos expressos, não em determinados pacientes, e estabelecer também relações de quais genes estão associados a quais processos celulares. E
eles poderiam ter elegido vários dos processos celulares para enfocar o trabalho, han selecionado estresse oxidativo, por tudo que Lúcia nos ha comentado, não, da importância e o impacto que eles viram na literatura que o estresse oxidativo tem sobre os processos de fertilidade. ¿Ok? Muchas gracias, Lúcia, por tus respuestas. Eu creio que muito claras também. Acá hago a tradução por si caso, pero muitos de los asistentes já entendem bem o português. Há uma pergunta que nos formula também a professora Ana em el chat. Te vou a traduzir em português ou te queda claro qual é a pergunta em espanhol? Tá claro, sim. É uma pena que eu não consigo falar espanhol porque eu entendo espanhol, mas na hora de falar me enrolo. Mas a pergunta da professora Ana é como está o avanço, né, da reprodução em geral, já que muitos casos não têm êxito, e por quê? E a maioria dos casos, como estão os avanços, né? Como eu comentei, a primeira criança que nasceu por meio dessa técnica tem um pouco mais de 40 anos, né? Em qualquer outra área da medicina, isso é muito recente. E o que a gente vê na reprodução é que pesquisadores e médicos, há 40 e poucos anos atrás, conseguiram um dia fazer um bebê, e isso teve um sucesso maravilhoso, e depois disso o nível de melhora da técnica foi ficando muito lento. Ou seja, a gente muitas vezes consegue fazer, eu digo a pesquisa em geral, e não sabe por quê. Então, acho que falta muita pesquisa básica ainda, né? Se sabe alguns caminhos que fazem gerar embriões e gerar bebês, mas isso que a gente fez é uma pesquisa básica também, e a gente vê que tem muito campo para isso, por isso que eu acho que o avanço é lento, porque a gente ainda não entende o processo de uma gravidez ou de um desenvolvimento embrionário fora do corpo. Entendendo isso, a gente vai conseguir melhorar muita coisa e aprimorar as técnicas. Em muitos casos não tem êxito, e hoje em dia se sabe que o maior problema disso é a idade, né? Infelizmente, e principalmente a idade da mulher. Então, como eu mostrei, a gente sabe que a fertilidade cai muito a partir dos 35, mas quando a gente entra numa clínica de reprodução, uma paciente com 35 é uma raridade. O que a gente vê são pacientes com 40, 45, né, 48 anos buscando tratamento, e isso é muito complicado, né, de resolver, porque a mulher nasce com todos os óvulos que ela tem. Na verdade, antes disso, quando a mulher está na barriga da mãe dela, ela já tem todos os seus óvulos, e a partir daí eles só vão degradando. Então, tudo que a gente vive, tudo que a gente faz, os nossos óvulos sofrem junto com a gente. Por isso, os hábitos de vida tão importantes, né? Porque eles impactam diretamente nesses óvulos. Então, se a gente conseguisse que as pessoas soubessem que a fertilidade cai tanto, a gente não teria tantos casos de pessoas inférteis. Claro que existem também as patologias ou casos que nem a ciência explica ainda, de pessoas que parecem saudáveis e não conseguem gestar. Mas hoje o principal fator é a idade. E eu estou aqui falando das mulheres, né? Mas existem estudos mostrando, por exemplo, que o nível de crianças com autismo ou com esquizofrenia aumenta muito quando os pais têm mais de 40 e muitos 50, 60 anos, que antes não se falava do esgotamento da fertilidade masculina. E hoje a gente sabe que isso também causa grandes problemas. Então, na verdade, se a gente for pensar na biologia, o ser humano não foi feito para durar 80, 100 anos, né? E como os animais, a gente naturalmente deveria se reproduzir, acredito que no máximo até 20 e poucos anos, né? Se a gente fosse seguir a biologia natural. E o problema é esse, que a nossa sociedade evoluiu nos seus hábitos, mas a biologia não evoluiu junto. Então, a idade entra aí como o principal fator. Gracias, Lúcia. Vou novamente fazer uma breve tradução. Lúcia nos ha recordado que toda a parte de reprodução assistida é relativamente recente, não? Assim como 40 anos se hizo o primeiro processo, foi muito exitoso, pero desde
éxito inicial se ha tenido um processo muito lento de avanços acerca de tudo que é relacionado à reprodução assistida. E ela nos comenta que, em sua opinião, o motivo para isto é que falta informação, se conhece muito pouco acerca de los processos embrionários afuera del cuerpo e que isso só será possível com mais inversão em investigações básicas. Nos comenta também que um dos fatores que afeta o êxito da fertilidade, do embarazo, é principalmente a idade. Nos comenta que a maior parte dos pacientes que se acercam às clínicas são pessoas com mais de 40 anos, 45 anos, e que, obviamente, com a idade, há uma diminuição, uma perda da qualidade das células reprodutivas e que isso afeta a homens e mulheres, não? Nos ha comentado também que a los homens também já há evidências que nos mostram que há uma relação entre a idade e a perda da fertilidade também. Então, isso é como um breve resumen, Lúcia, de tu resposta. Agora vou fazer eu uma única pergunta de curiosidade, Lúcia, porque por aí vi algo que me chamou a atenção. Sale um pouquinho desse aspecto tão clínico e científico, vai mais por la parte social e política, porque vi que há um novo projeto de lei em Brasil e vi que isso te ha chamado muito a atenção, não? Creio que foi em tus redes sociais que lo he visto. E queria que tu nos comentara um pouco que influência tem, Lúcia, a parte política e social para esses processos de fertilização assistida. Sei que tu deves conhecer bem o contexto do Brasil, mas sinto que o contexto do Brasil pode servir como um exemplo de los processos afuera del acadêmico que muitas vezes afetam todos esses processos, não, de investigação e inovação. Que é esse projeto de lei, Lúcia, e por que em Brasil isso é um desafio ou um reto mais a vocês que trabalham nessa área? Uhum. Com certeza, né? Influencia diretamente na nossa vida, né? E o que acontece é que, por ser uma técnica muito recente, no Brasil, a fertilização in vitro não tem uma legislação própria. Então, quando isso vai ao Congresso Nacional, o que vemos são pessoas que não são da área, que não entendem o processo, votando sobre o processo. Então, por exemplo, neste projeto de lei, se proíbe que sejam formados muitos embriões, ou seja, são coletados os óvulos da paciente, é coletado o espermatozoide e não se pode fertilizar eles todos e depois ver quantos embriões vão ser feitos. Porque eu acredito que exista um imaginário de que estamos fazendo mini bebês no laboratório, né? O que não é verdade. Os embriões é um passo muito anterior. E aqui no Brasil, que é um país laico, né? Ou deveria ser, a gente vê muita influência da religião. E a religião é algo muito subjetivo, cada pessoa entende da sua maneira. Então, a gente vê essa influência grande nas técnicas da medicina, né? E outra questão é que esse projeto de lei é bastante homofóbico e impede que casais homoafetivos façam tratamentos de fertilização, né? Então, dessa forma, eles estão impedindo que uma grande parte, uma parte importantíssima da população tenha o seu direito reprodutivo, porque para esses casais é a única forma de ter filhos biológicos, né? Então, é um projeto de lei muito sério e que pode impactar muito diretamente, né, nas nossas taxas de sucesso e até de pessoas atendidas, né? E, Lúcia, vou fazer um pouco de contexto a los profes. Lúcia nos comenta que Brasil é um país que não tem uma legislação própria para regular todo o tema de fertilização in vitro e que essa técnica é muito recente, obviamente que isso faz com que esse processo a nível de leis em Brasil esteja um pouco retrasado. E o que está passando em Brasil agora é que há um projeto de lei que está sendo evaluado por los políticos em Brasil e que busca restringir muito tudo que tem a ver com a reprodução assistida. Nos ha comentado dois pontos. O primeiro é que o projeto está propondo limitar o número de embriões que se podem generar e que isso obviamente tem um impacto muito grande acerca de todos os processos que são levados em las clínicas e obviamente que isso impacta também o êxito
dessa reprodução assistida. E Lúcia nos comenta que quizás seja por falta de conhecimento das pessoas que estão debatendo o tema e que essa falência de não involucrar as pessoas que de verdade conhecem acerca do tema, não? Que isso obviamente genera toda uma interpretação equivocada, imaginário, se pensam e imaginam muitas coisas que, na verdade, em laboratório não são assim. E nos comenta também o tema que, em el caso de parejas de mesmo sexo, não? Parejas homoafectivas, também esse projeto intenta restringir-lhes o acesso ao direito de terem hijos através desse apoio de técnicas de reprodução assistida. Então, aí é um tema muito polêmico, me imagino, em Brasil. Não sei se ha tenido toda a visibilidade que amerita, não? Um tema como esse, pero esperemos, Lúcia, que as coisas fluyam por lo mejor da população e que haya pessoas aí entre os políticos que nos permita também levar esse debate a um nível mais científico, mais acadêmico e também social, não somente da visão de certos grupos da população, não? Com certeza. Dale. A los asistentes, não sei se há novas perguntas. Eu agora não estou como monitoreando muito mis mensagens acá em privado. Se há alguma pergunta mais, les invito que ou solicitem a palavra ou nos escrevam acá no chat. E se não há perguntas, aí podemos iniciar o cierre também do evento. Professor Fábio Klam, não sei se queres dar algumas palavras, profe, acerca do tema ou do trabalho. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Ya. Yo voy a tratar en portuñol. Acá. Primero, agradecer novamente la invitación. Lúcia, doutora Lúcia, o que eu gostaria de perguntá-la é sobre as dificuldades de hacer, de empreender em Brasil. Você poderia falar um pouco de sua experiência em hacer essa translação de sua pesquisa em laboratório para o mundo dos negócios? Muito boa pergunta. Graças, Fábio. Não foi fácil, né? Mas acredito que por ser um tema bastante que chama muita atenção, né? E por ter um embasamento científico com base nas nossas pesquisas que nós desenvolvemos, nós conseguimos de fato atrair financiamento público, né? Isso não podemos. Falta dinheiro público para a ciência, acredito que em todo o mundo, mas no Brasil também. Mas nesses termos nós conseguimos captar muitos recursos para fazer essa translação, pesquisa básica, empreendimento, né? Empresa. Então precisou de bastante resiliência, precisa ainda, né? Continuamos na batalha. Mas resiliência pesquisador tem de sobra, né? E isso ajudou muito, porque acredito que a gente vê a ciência como algo que é feito lentamente para um dia dar um resultado, nos ajudou nesse processo, porque não foi do dia para a noite, mas foi através disso, submetendo o edital, todas as oportunidades, a gente estava lá, enviando o projeto e falando da importância. E ainda estamos nessa caminhada, né? Agora a gente começa uma nova fase de estudos da Austera, com esse financiamento público. Finalmente vamos conseguir contratar mais pesquisadores para a empresa. E seguimos, tem que colocar a palavra no mundo, né? E fazer as pessoas conhecerem o nosso propósito e a nossa empresa. E assim a gente vai captando aos poucos e entrando no mundo do empreendedorismo. Gracias, Lúcia. Voy a hacer una breve traducción. La respuesta de Lúcia acerca de la pregunta del doctor Fábio es que, obviamente, han necesitado mucha resiliencia, ¿no? Porque no ha sido un proceso muy fácil. Han participado en muchas convocatorias, en especial convocatorias públicas, buscando recursos financieros para poder avanzar en ese traslado de la investigación que es hecha en laboratorio
hasta el proceso afuera del laboratorio, una empresa, en una startup, en un proyecto de innovación, y que el segredo ha sido esto. O sea, han sido capaces de mostrar la calidad del proyecto, han sido capaces de tener esa resiliencia y postular a muchas convocatorias, y eso les da posibilidad, obviamente, obtener recursos. También nos comenta que ahora la empresa ingresa en una nueva etapa, buscan más financiación pública, y esa financiación pública les va a permitir contratar más investigadores, mostrar más acerca de lo que tiene a ofertar la empresa, y obviamente que eso leva también a que ellos puedan mejorar aún más el trabajo y seguir creciendo como una empresa de innovación en Brasil. Muchas gracias, Lúcia, de verdad muy amable, siempre muy atenta, muy clara en tus respuestas. Y muchas gracias otra vez también al profesor Fábio, aquí prestigiando tu presentación, nuestro evento también. Siempre un gusto, de verdad, para mí poder encontrarlos en esos espacios, en otros espacios, y ojalá podamos tener más veces invitados ahí, Fábio, de tu grupo, incluso tú mismo, a participar também com uma charla. Serão muito bem-vindos. Tenho certeza que também os assistentes vão poder aprender muito com vocês. Lúcia, muchísimas gracias de verdad por disponibilidad de tu tiempo. Sabemos que hay un fuso horario, ya es noche en Brasil, y aún así has estado acá y ha sido una charla muy, 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 muy buena. Creio que hablo em nome de todos os assistentes. Não, eu que agradeço de novo a oportunidade e parabéns pelo evento, acho importantíssimo, né? Toda a ciência tem que ser divulgada e o prazer foi todo meu, muito obrigada mesmo. Gracias, Lúcia. Lúcia, esse evento está sendo gravado, depois nós hacemos uma breve edição e lo cargamos em YouTube também, obviamente que é público e tu vas a ter aí a evidência. Aí também um envio de certificado para que tu tenha também o certificado de tu participação em nosso seminário, ok? Muchísimas gracias. Gracias também a todos os assistentes, muitos acá sempre nos jueves participando. E, bueno, nos vemos em 7 dias, na próxima semana, com a charla do professor Carlos Tolosa, que é investigador do departamento também. Graças, Lúcia. Feliz noite a todos. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.